O evento, mestre internacional Francisco Ricardo Questões, árbitros Emerson Miller e Marcelo Conrad, departamento de xadrez, pessoa do nosso associado Felipe Mena Barreto, departamento de arbitragem, na pessoa do árbitro regional João Carlos Olguim da Silva, diretor de patrimônio Irã Carvalho, também muito ativo nesse nosso evento, ao vice-presidente, nosso associado decano aqui presente, Honório Lemes, e a todos os participantes, principalmente os mestres internacionais e mestres filhos presentes. E agradecemos também os elogios que nos deram aqui através do feedback muito positivo, porque nós não temos a intenção de atingir o ideal. Se nós todo ano melhorarmos um pouco, nós estamos satisfeitíssimos. E estamos nesse momento. Porque pelo retorno que nos tem sido dado, nós conseguimos melhorar já 2 anos seguidos. E para o ano que vem nós pretendemos melhorar. Porque sempre teremos coisas a melhorar. Então nós contamos para o próximo ano com a presença de todos vocês no evento 2013 e talvez um número de participantes 50% ou 100% maior do que esse. Obrigado, meu senhor. Vamos na sequência, então, ouvir as palavras do nosso secretário municipal de esportes, Edgar Miller. Bem, boa tarde a todos. Em nome do prefeito José Fortunati, que foi convidado por motivos de campanha, não pôde estar presente aqui hoje, e me delegar essa missão. Eu prontamente atendi o convite da Federação do Clube Metrópole, que está aqui presente hoje. Professor Homero? Professor Homero, um antigo companheiro meu lá da Subsecretaria de Desporto do Estado, que hoje é a Fundação de Esportes. Então, agradecer em nome da Prefeitura de Porto Alegre a presença de todo mundo aqui, o pessoal que veio de fora principalmente. Muito obrigado, uma boa tarde. Pessoal, antes de iniciar propriamente dita a cerimônia de premiação, nós queremos fazer algumas pequenas homenagens. Em primeiro lugar, nós estamos homenageando hoje, com o Circuito Oncocinos, uma pessoa que fez um trabalho muito grande pelo xadrez brasileiro, o Dr. Ronald Câmara, né, ao qual está no site do Metrópole a primeira coluna, que nós estamos publicando uma série de colunas, né, que estamos resgatando a história, uma época que o xadrez não tinha o apoio da internet, né, de todos os meios que existem hoje, né, e todo ano nós vamos homenagear uma personalidade. O Dr. Ronald tem 85 anos, tá? Ele ficou muito agradecido pela homenagem, muito emocionado, tá? Nos mandou esta mensagem através da esposa dele, tá? Ele tem certa dificuldade de comunicação, né, mobilidade, mas ele está perfeitamente ciente, lúcido do que está acontecendo, está sabendo de tudo, tá? E está muito agradecido por todas as homenagens que ele recebeu na figura da instituição Metrópole e de todos vocês que estão aqui prestigiando o evento. Da mesma forma, aqui no Metrópole nós temos pessoas que estão há anos desenvolvendo um trabalho pelo xadrez, né? E nesse sentido nós tivemos um sócio aqui, hoje o sócio mais experiente que participou do evento, né? Fez um belo torneio, fez 3 pontos dos 7 possíveis, um torneio fortíssimo, né? É o nosso amigo, colaborador, Edson Soyu, ao qual eu vou entregar o Honório, por favor. Faz a entrega aqui na frente, por favor. Soyu, aqui na frente. Pode ser ali na frente, que é melhor a foto, Soyu. Mais no meio, Sonório. Mais para a direita. O livro No Mundo dos Trebelhos. Vamos lá. Olhando para frente, senhores, por gentileza. A Pedra de Toque da Inteligência. Para frente, senhores. Escrito pelo nosso homenageado, Ronald Câmara. Um livro que versa sobre xadrez, obviamente, mas que também teve grande aceitação no mundo literário pelo caráter pitoresco e sempre bem-humorado do nosso escritor Ronald Câmara.
Obrigado. Não, depois vamos seguir a premiação. Antes, nós vamos fazer a premiação dos prêmios de beleza. Convém aqui, pessoal, dar um pequeno esclarecimento. Prêmios de beleza enxadrístico. As partidas que um petit comitê que nós formamos aqui, com representação dos patrocinadores, da diretoria do Metrópole, da equipe de arbitragem, é a partida que teve os lances mais bonitos, a melhor finalização, com sacrifícios, não é a partida mais técnica, perfeitamente mais técnica, é a partida que teve a maior beleza, né? A maior risco, inclusive, né? E nesse sentido, sempre é um caráter subjetivo, tá, pessoal? Então, lógico que não teve unanimidade, né? Foram votos discordantes de todos nós, tá? Mas chegou-se à seguinte posição final. Em terceiro lugar, uma partida da primeira rodada, jogada na mesa de número 19, na qual, de brancas, Josué Centenário venceu Yuri Passini. Isso, então, presidente do Metrópole, Coronel Bakuski, faz a entrega ali na frente, sempre, pessoal, para ficar melhor lá nas fotos, na filmagem que está indo para o mundo todo pela internet, no site do XC. Né? Terceiro colocado no prêmio de beleza, na vitória na primeira rodada. Segundo lugar, uma partida jogada na quarta rodada, na mesa número 6, de pretas, o mestre Fidi, Alceu Varela Bueno, venceu a Aderli Florianovitz. Então aí no prêmio de beleza, uma partida muito bonita. Oferecimento de XC aí. Obrigado, parabéns. O brinde. E agora, a reserva especial de cervejas artesanais, juntamente com o caneco, vai para o prêmio de beleza máximo, partida mais bonita na qual a nossa comissão considerou. É uma vitória de brancas na terceira rodada, na mesa número 8, do Márcio Lazarotto sobre o Jean Francisco. Por favor, ali, Márcio. Na verdade, a gente não está dando quem fez a parte mais importante. Vamos focar as mágoas é que perdeu tudo. Ali o Márcio, sempre um jogador muito ativo. Joga um xadrez bonito. Sempre correndo riscos. Lógico que às vezes ele perde também partidas espetaculares. Perdeu na primeira rodada no sábado, né? De amanhã. Às vezes não funciona, né? Esse é o risco de jogar xadrez romântico. Beleza, né? Às vezes dá certo e às vezes não dá. Mas mereceu aí, Agora, pessoal, nós vamos chamando pela ordem, tá? Nós temos 20 premiados em dinheiro. Vamos começar pela categoria especial, rede abaixo de 2,100 feed ou 100 feed, tá? Aí, pessoal, vocês, por favor, passem aqui para a gente tirar a foto. Vão receber o envelope e, na sequência, passem a mesa ao lado aqui com o nosso tesoureiro e vice-presidente, seu Honório, para preencher o recibo, tá? Isso aí, tá? Então, vamos começar. Perfeito. O oitavo colocado da categoria sub-2,100, ele fez 4 pontos, num total de 7 possíveis. É da cidade de Santa Maria. Nosso amigo Dirnei Cantini, também conhecido como Por favor, você
Vai, gol final. Dirnei. Parabéns, Dirnei. Fez um belo torneio, Dirnei. Certamente vai melhorar seu rating feed. Obrigado, parabéns. Em sétimo lugar, também com 4 pontos, levando vantagem nos critérios de desempate, da cidade de Gravataí, Carlos Acácio Gomes Caroli. Internacional, diretor do torneio. Ele faça a entrega. Aí, parabéns ao Caroli, nosso apoiador sempre presente. Lembrando, pessoal, para chegar aqui, os 20 jogadores sem rate fit participaram do circuito classificatório com 3 etapas. Então, tem todos os méritos quem conseguiu chegar aqui para ter o privilégio de disputar essa finalíssima. Em sexto lugar, também com 4 pontos, já uma revelação do xadrez da nova geração. Peço ao Coronel Rabuski, presidente, que faça a entrega. Lucas Strauss Boff. Em quinto lugar, na categoria especial, também com 4 pontos, eu chamo para receber das mãos do secretário municipal de esportes, Jean Francisco Pereira. Parabéns ao Jean Francisco. Também fez um torneio muito bonito. Até a última rodada, lutando pelas primeiras posições. Parabéns. Quarto lugar, também com 4 pontos, encerrando o grupo de 4 pontos, levando vantagem nos critérios de desempate. Eu peço ao Dr. Fabiano que faça a entrega. Alexandre Bourdillon. Não tinha rede feed. Está fechando hoje aqui o seu bloco. Vai também conseguir uma boa pontuação no ranking da Federação Internacional de Xadrez, que é o objetivo máximo também dessa nossa competição. Formar mais jogadores gaúchos e porto-alegrenses com rating internacional. Abrindo o grupo de 4,5 pontos, terceiro lugar na categoria E-Rating de 2,100, da cidade de Lages, Santa Catarina, sempre aqui também nos apoiando, né? Chapecó, né? Derlei Alex Florianovitz. Aí o Trois, por favor, me faça a entrega. Obrigado, A equipe de Chapecó aí. E o vice-campeão, o Coronel Rabuski, fará a entrega da categoria especial, o nosso sócio, permanentemente apoiando as nossas iniciativas, com 4,5 pontos, fez um torneio excelente. Ele foi a Maringá para conseguir o rating feed dele este ano, para poder aqui abrir espaço para mais um jogador sem rating feed do circuito classificatório poder jogar essa final. Agradecemos muito a todo o esforço, recompensado hoje aqui, 4,5 pontos em 7 possíveis. Dayan com Destiny.
E o grande campeão da categoria especial, levando vantagem nos critérios de desempate, fez também 4,5 pontos, vai receber das mãos do secretário municipal de esportes o envelope e do Dr. Fabiano o livro. O professor da URGS do Instituto de Química, Márcio Lazarotto. Aí o Márcio Lazarotto, sempre nos brindando partidas espetaculares. Grande interesse. Xadrez romântico de ataque, sempre cheio de armadilhas. Antes de iniciarmos a premiação da categoria absoluto, eu gostaria de lembrá-los que estamos aqui 4 dias de xadrez, 7 rodadas de xadrez clássico, 4 horas cada rodada. Foram 28 horas de xadrez ininterruptos aqui na cidade de Porto Alegre, mantendo vivo o xadrez competitivo de alto nível na cidade e no estado. Isso é uma coisa que a gente deve valorizar muito, pessoal. Foi transmitido para o Brasil e para o mundo através do site do IXC, imagem e lances da mesa 1 através do tabuleiro eletrônico, do ambiental, do Metrópole, o que levou a imagem não só do clube, dos enxadristas, da cidade, como de um todo dessa construção que a gente faz de resgate e de crescimento do xadrez competitivo além fronteiras. O 12º colocado da categoria absoluto geral, todos esses com rating evidentemente superior a 2.100, tá, pessoal? Não tivemos nenhum nessa lista. O Lazarotto até na geral ficou em 11º, tá? Mas como no folder fazia jus à premiação de maior valor, ficou como campeão da especial. Os demais, todos com rating acima de 2.100. 12º colocado, com 4,5 pontos, Hugo Zanotti Mendonça Caetano, São Paulo. Hugo fez um excelente torneio. Agradecemos a ele. Obrigado. 11º colocado da cidade de Soledade, da nova geração do xadrez gaúcho também, nível fortíssimo, fez 4,5 pontos também, Rodrigo Borges da Silva. Por favor. Vem um pouquinho mais para cá para pegar os bandos. Aí, parabéns ao Rodrigo. Muito obrigado. 11º colocado no geral. Em 10º lugar, da cidade de São Paulo, representando o Clube Pinheiros, chamamos para receber o seu prêmio, Ricardo de Amorim Chute. Obrigado, parabéns. Em 9º lugar, o secretário municipal de esporte fará a entrega ao enxadrista da nova geração, tendo excelentes resultados, tanto no xadrez universitário, como também no xadrez absoluto geral. Estudante da URGS, Eider Thiago da Cruz.
sempre figurando nas primeiras colocações. Jogador com nível fortíssimo também. Certamente vai melhorar seu ambiente infinitamente. Em oitavo lugar, vai receber nas mãos do Dr. Fabiano, da cidade de São Paulo. Agradecemos muito o prestígio da presença do mestre internacional de xadrez, que veio a brilhantar a nossa competição, Herman Cláudio. Herman também tem grande relação com o Rio Grande do Sul, jogou aqui muitos anos, tem nos prestigiado, é a segunda vez esse ano que vem ao Rio Grande do Sul jogar torneio de xadrez, agradecemos muito. Em sétimo lugar, abrindo o grupo de 5 pontos, da cidade de Pelotas, ele é natural do Sergipe, encontrei há alguns anos jogando lá um torneio já amador de xadrez. Quem diria, alguns anos depois, ele viria aqui se mudar para estudar aqui em Pelotas. Nível fortíssimo de xadrez. Lá ele não estava jogando porque era torneio mundial amador, e ele já não era amador naquela época. É uma nova promessa do xadrez brasileiro e agora gaúcho, Arthur Ruiz Patroco. Nacional Francisco Em sexto lugar, também com 5 pontos, das mãos do presidente do Metrópole, o mestre FIDE, Charles Gauchi. Charles Gauchi, invicto no torneio, com 5 pontos, 3 empates e um baile ausente na primeira rodada. Obrigado. Parabéns a todos. Um ótimo torneio. Parabéns, Charles. Em quinto lugar, também com 5 pontos, o diretor técnico do Metrópole Xadrez Clube, um dos maiores batalhadores pela realização desse evento e de tudo que acontece tecnicamente aqui no clube, Felipe Kubiak Mena Barreto. Felipe aí também, de forma invicta, 4 empates. Chega a 5 pontos. Em quarto lugar, também com 5 pontos, levando vantagem dos critérios de desempate, o campeão do ano passado, de Minas Gerais, o mestre internacional, Roberto Molina. Recebe o prêmio de 4º colocado. Obrigado ao mestre internacional Molina, sempre nos prestigiando, segundo ano que comparece. Antes de chamar, pessoal, os 3 primeiros, eu gostaria de comunicá-los. Recebemos já ontem a confirmação. Primeiro, da Oncocinos, do circuito Oncocinos 2013, que não vai ser exatamente um circuito, vai ser um IRT, dias 14, 15, 16 e 17 de novembro de 2013,
Mesma programação do evento deste ano, que foi nesta data. Ano que vem não temos feriadão nesta data, que cai no sábado. Não temos feriadão também em 12 de outubro, que cai no sábado também. Para a gente realizar um torneio desta magnitude, com 7 rodadas, precisamos de 4 dias, então inicia quinta-feira à noite com uma rodada, 2 rodadas na sexta, feriado, 15 de novembro, 2 rodadas no sábado, 2 no domingo. Está confirmado, vai ser um torneio aberto, IRT, porque o nosso objetivo, nos últimos 2 anos de parceria, com a Oncocinos e com os nossos demais apoiadores, foi atingido plenamente, pessoal. A gente aumentou a base de enxadristas com rating FIDE no Rio Grande do Sul, 20 o ano passado, mais 20 esse ano, mais muitos outros que se incentivaram, que se motivaram com a realização desses torneios no Rio Grande do Sul e foram jogar outros torneios fora do estado. Hoje nós temos uma base grande de jogadores FIDE e a gente já consegue fazer um IRT com a ajuda dos senhores que vêm de todas as partes do Brasil, não é? Está confirmado, a premiação vai ser R$8.000 e demais características. Será um local aqui no centro, provavelmente, no Clube 7 de Setembro, Clube Militar, tá? Porque o Metrópole, para nossa satisfação, ficou pequeno para a grandeza do xadrez gaúcho e brasileiro. E vamos precisar de um local maior, não é? Para abrigar no mínimo, com conforto, 100 jogadores, que é o que a gente projeta para 2013. Então, nesse sentido, eu queria agradecer a Oncocinos e a todos os nossos parceiros. Dia 29 de setembro, para os locais e para quem quiser vir também de fora, será um prazer enorme para nós. Torneio aberto de aniversário. Não, esse aqui é outro torneio. Esse aqui é outro. 20 de outubro. 20 de outubro, torneio de aniversário do Metrópole. Será num sábado. Ritmo de xadrez rápido, 20 por 20 minutos, 7 rodadas, com coquetel, a semelhança do que fizemos no ano passado, coquetel incluso, tá, pessoal? Divulgaremos já segunda-feira no site do Metrópole o folder completo com todas as informações. Estão todos convidados. Dia 29 de setembro, às 13 horas, torneio aberto, adulto, veterano, escolar, universitário. Esse é o circuito escolar, pessoal, que estamos realizando. Já está no site do Metrópole, tá? Acontece um torneio, um circuito escolar com abertura temática e, ao mesmo tempo, um torneio aberto, adulto, amador, para rating até 1900, certo? Acontecerá, se não me engano, já a quinta etapa, no dia 29 de setembro, tá? Inscrições simbólicas de R$5 para sócios, R$10 para não sócios. Estudante é R$5, tá? Então todos convidados também. Terceiro lugar, Circuito Oncocinos de Xadrez 2012, a finalíssima, fazendo jus já um prêmio de R$600, com 5,5 pontos em 7 possíveis, também de forma invicta, apenas com 3 empates e 4 vitórias. O mestre FIDE, aqui de Porto Alegre. Eu peço então que faça a entrega, Dr. Fabiano. E o mestre internacional, árbitro internacional Francisco Trois, para Luiz Ney Mena Barreto. Mestre FIDE já há muitos anos, voltando à velha forma e buscando rating. Já tem um rating alto, acima de 2.300, e vai ter um bom ganho de rating nesse evento aqui. Agradecemos muito. Parabéns aí ao Luiz Ney. Vice-campeão, também com 5,5 pontos, levando vantagem nos critérios de desempate, o
o grande mestre internacional de xadrez, agradecemos muito o prestígio, secretário e o presidente do Metrópole fazem a entrega ao Everaldo Matsura. Qualidade xadrística, qualidade humana do grande mestre internacional de xadrez. Tem mais troféu para entregar? Sim. Esse é o primeiro lugar, hein? Esse é o primeiro. Vamos lá, 1, 2, 3 aí. Muito obrigado, senhores. Parabéns. Estamos com a sua presença. Parabéns a ele. Sempre muito educado, sempre muito atencioso. Ele não só joga, como também dá aula. Ele tem aquela paciência que é admirável, né? Se tratando de um grande mestre internacional de xadrez. Agradecemos muito. E o grande campeão vai receber das mãos do presidente do Metrópole e do nosso patrocinador Master. Ele fez 6 pontos em 7 possíveis. Portanto, fez um torneio irrepreensível. O mestre FIDE de Lages, Santa Catarina, Alfeu Júnior Varela Lema. Parabéns ao Alfeu, sempre presente, prestigiando os eventos do Rio Grande do Sul. Por aí está um pouquinho parado, se quer ser. Pessoal, quem sabe viram todos, não, secretário. O Alfeu também sempre prestigia o evento do mercado, o torneio internacional de Porto Alegre, com a equipe de Lages. Agradecemos muito. Parabéns ao Alfeu. E com isso, pessoal, a gente quer agradecer a todos vocês, convidá-los a sempre voltarem ao clube, aos nossos torneios, convidá-los a acompanharem na internet toda a repercussão. Nós estamos aqui para fazer sempre melhor, como disse o coronel, presidente do clube. Recebemos as sugestões, as críticas, está disponível a página para comentários. A gente agradece muito. Passo a palavra ao presidente do clube. Eu preciso explicar, fazer justiça. Tinha anotado aqui, esqueci de citar a colaboração que nós tivemos dos árbitros Emerson Miller e Marcelo Conrad. Atuação impecável de mais alta envergadura. Então, obrigado a vocês dois também, os nossos agradecimentos. Obrigado a todos, pessoal. Quem quiser, cópia do resultado final nós temos. Está na internet também. Chegou esse